Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta e essa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anabatistas. Existe uma grande confusão conceitual em torno desse nome, anabatistas. Muita coisa se fala sobre eles nos livros didáticos, eu vejo material aí do ensino fundamental, ensino médio. Utiliza-se politicamente esses grupos como representantes de uma esquerda no movimento protestante. Por outro lado, há muito preconceito em torno desse nome, em torno desse ideal, né, de que seria anabatistas. E durante a aula de hoje, durante esse vídeo, eu quero explicar algumas coisas, tá? Em primeiro lugar, nunca existiram cristãos anabatistas. Esse nome anabatistas é um apelido, na verdade é uma taxação do que os inimigos desse movimento colocaram sobre diversos grupos que surgiram até antes da Reforma Protestante, tá? E tinham o costume, né, a prática de batizar os seus membros adultos, tá? A palavra anabatista, ela tem uma dupla conotação. Pode ser tanto rebatizador, aquele que batiza de novo, ou aquele que nega o batismo, tá? Porque esses diversos grupos, eles têm uma característica em si fundamental, que eles não aceitam a ideia de uma igreja que seja ligada ao Estado, ou uma igreja que seja ligada à sociedade. Por exemplo, você nasceu num território católico, logo você é católico e deve ser batizado quando você nasce, né? Ou após o seu nascimento, quando você é bebê. Você nasceu num território luterano, logo você, por nascença, já é um luterano e você deve ser batizado ali quando bebê. Você nasceu num território suíço, portanto você é um reformado, logo você deve ser batizado quando bebê. E os anabatistas, eles acreditavam, no geral, que a igreja é uma sociedade voluntária, ou seja, você não nasce igreja. O fato de você nascer num território cristão não te faz um cristão, logo não faz sentido algum você ser batizado quando bebê, porque aquilo ali seria uma forçação de algo que deve ser feito conscientemente, deve ser algo voluntário. Portanto, não é que eles vão rebatizar ou que eles vão negar o batismo, eles simplesmente não acreditam na função desse batismo quando bebê. Eles simplesmente não acreditam que seja espiritual o batismo dos bebês ou das crianças. Portanto, o batismo deve ser algo feito quando o indivíduo ele tem um entendimento do evangelho no seu coração, e aí sim ele submete ao batismo e se junta à igreja, que a igreja não é aquele órgão ligado com o Estado, como é nos territórios católicos, reformados ou luteranos. Mas a igreja é a representação de uma comunidade voluntária, um grupo de pessoas que se reúnem em algum lugar para cultuar ao Senhor, que acreditam nas Escrituras e que se converteram a partir de algum momento da vida, e não a partir do e não ingressaram na igreja a partir do seu nascimento. Então, a partir desse ponto, a gente primeiro precisa compreender que antes da Reforma Protestante acontecer, ou seja, antes de se manifestar a reforma luterana, a reforma zwingliana nos territórios suíços e as reformas dentro da igreja inglesa, antes que isso acontecesse, já haviam, durante o fim da Idade Média, movimentos que pregavam isso, seja na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, seja nos territórios ali, né, Morávia, os territórios da Praga, Tchecoslováquia, que são os mais característicos, né, movimentos descendentes de Wycliffe e de Hus, por exemplo, além dos valdenses, né, na Itália e em outras partes também da Europa que os valdenses se espalharam. Então, se a gente pode caracterizar aí o movimento que vai ser apelidado de anabatista,
a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, que são movimentos. Segundo, que surgem, às vezes, separadamente em regiões na Europa, paralelamente, sem necessariamente um estar influenciando o outro. Terceiro, que foram chamados de anabatistas grupos que têm doutrinas rivais entre si. Então, por exemplo, nós temos, eu posso classificar aí 3 grandes grupos de anabatistas, ou 3 grandes grupos de pensamentos cristãos protestantes que foram apelidados de anabatistas. Um que eu chamo de anabatista bíblico, ou anabatistas bíblicos. Outro que eu chamo de anabatistas revolucionários, também são chamados de místicos, espiritualistas, apocalípticos, é o segundo. E o terceiro que são os anabatistas racionalistas. Tá? Mas antes de entrar claramente nessa diferenciação entre eles, e eles têm doutrinas que contradizem uns aos outros, ou seja, não fazem parte do mesmo grupo, não são a mesma igreja, os anabatistas bíblicos não têm nada a ver, vamos colocar assim, com determinados anabatistas revolucionários, e os anabatistas revolucionários têm nada a ver com os anabatistas racionalistas, e os anabatistas racionalistas têm até uma ligação com os bíblicos, mas eles não se veem como irmãos, porque ambos têm doutrinas, têm dogmas fundamentais ali que são diferenciados. Antes de entrar nessa questão, eu queria falar de uma caracterização geral, então, do que seria esse movimento, né? Alguns aspectos essenciais. Primeiro deles, o rompimento com a religião oficial de Estado. Todos os anabatistas eles têm em comum uma característica. Eles não se entendem como pertencendo à religião do Estado que eles estão inseridos. Então, se eles estão na Alemanha católica, eles não se entendem como católicos e não querem ser católicos e rejeitam a Igreja Católica. Se eles estão na Alemanha protestante, eles não se entendem como luteranos, porque a Igreja luterana está ligada com os príncipes, os anabatistas, logicamente, rejeitam essa ligação com os príncipes e acham isso muito próximo do catolicismo. Se eles estão nos territórios zwinglianos, eles rejeitam a igreja zwingliana porque ela está ligada com a cidade e ela aceita o batismo infantil, por exemplo. Então eles sempre rompem com a religião oficial. Na Inglaterra a mesma coisa, rompem com a igreja anglicana, enfim. Porque eles acreditam, né, que a igreja não deve se confundir com o restante da sociedade. Então, para eles, uma coisa é a monarquia, uma coisa é o principado, uma coisa é o Estado, uma coisa é a cidade, outra coisa é a igreja. Estar ligado à igreja não significa estar ligado com a cidade. Eu posso estar ligado com a cidade e não estar ligado com a igreja. Isso causa, né, aliás, isso cria o movimento do Estado laico, né? Pela primeira vez na história vão haver grupos, ou pelo menos na história do Ocidente, vão haver grupos que vão tentar separar a religião do Estado. Né? E por que essa ideia de Estado laico? Porque para o anabatista o fato de nascer num Estado religioso não me faz um religioso. A fé nasce no coração a partir do momento que ela chega na minha consciência, ou seja, num futuro, e não numa infância, como eu falei aqui no início do vídeo. Então, essa é talvez a primeira ideia, né? Separação entre igreja e Estado e separação entre igreja e sociedade. Né? O fato de ser de uma sociedade reformada não me faz um cristão. O fato de eu ser parte da sociedade luterana não me faz um cristão. O fato de eu ser sociedade católica não me faz um cristão. Porque um cristão é aquele que se converte em algum momento da vida dele, não pelo fato de nascer num Estado cristão. O terceiro ponto, que é comum a todos os grupos de anabatistas, é a crença de que a igreja caiu em pecado na era constantiniana. Quando Constantino ele assumiu o poder e trouxe a igreja para o aparelho de Estado, né, ali a igreja caiu em pecado, ali é uma igreja morta. E, portanto, a igreja abandonou a fé bíblica. Então vai ser muito comum você ver esses grupos rejeitando, né, a igreja católica como se fosse instrumentos do anticristo, e rejeitando tanto a igreja reformada, quanto a igreja anglicana, quanto a igreja luterana, como
Eles até aceitam a pregação inicial dos reformadores, mas não aceitam a condescendência que eles fazem com o Estado. Porque para eles, quando a igreja se junta com o Estado, eles acham que é a besta do Apocalipse, né? Eles acham que a concretização do Apocalipse ali. Alguns vão até negar os dogmas da Trindade, da união hipostática, porque dizem que isso aí também é coisa da besta, porque foi criada na era constantiniana, como os racionalistas. E você vê também em livros de espiritualistas, como Schwenkfelder. Então a adesão ao cristianismo não pode ser ligada ao Estado. Né? Quarto ponto que está presente nos anabatistas bíblicos e nos racionalistas, mas nem tanto nos espiritualistas, e 0% nos revolucionários quase, é a ideia de uma volta à leitura da Bíblia, uma volta da leitura das Escrituras como meio de chegar à fé. Ou seja, a ideia é que eu preciso abandonar a tradição, eu preciso abandonar os dogmas, eu preciso abandonar essa história do cristianismo e ficar só na Bíblia, só no Antigo e no Novo Testamento. Uma tentativa de leitura pura do Novo Testamento, de leitura bíblica. Só aí o que eu disse, gente, já é suficiente para você entender que a igreja brasileira é muito mais próxima dos anabatistas em si do que de Lutero, Calvino, Zwingli. Muito mais próxima de Zwingli e dos anabatistas mesmo do que de Lutero e Calvino, apesar de ter gente aí que se diz reformada no Brasil. É uma coisa, estou tentando compreender isso. E, por fim, já que igreja e Estado não devem andar juntos, que o batismo na infância não valeu de nada, foi só uma água que jogaram na criança, eu preciso me batizar pela primeira vez, ou seja, me batizar espiritualmente, biblicamente. E aí o batismo adulto, o batismo consciente. Daí o apelido anabatistas. Então, esse é o nosso primeiro vídeo sobre esse tema. E no próximo vídeo eu vou falar da diferenciação básica entre eles. Então, aqui é o professor Lucas Gesta. Filigrana História da Igreja, um abraço.